Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o excesso de processos na Justiça. O nosso entrevistado é o juiz Guilherme Lima Nogueira da Silva, que é titular da primeira vara civil da comarca de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Doutor Guilherme, deixei uma questão então no bloco anterior para o senhor a respeito da produtividade, em contraponto à morosidade do Judiciário. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, são 90 milhões de ações tramitando na Justiça. Isso é em razão da morosidade, da falta, da baixa produtividade dos juízes ou do excesso de ações? Pode parecer estranho eu falar a questão de produtividade do juiz, mas os dados são do próprio CNJ. O juiz brasileiro, dentre os países pesquisados, que incluem vários países europeus, Itália, Espanha, dentre outros, o juiz brasileiro é o terceiro maior em produtividade. Perde para a Dinamarca e para um outro país. Ou seja, se existem falhas em questão de produtividade, se algo pode ser melhorado, é evidente, mas não é esse o grande fator, sem dúvida. Eu posso afirmar que não. O juiz brasileiro trabalha muito, produz e produz muito, mas a litigiosidade é muito grande. Você falou um número de 90 milhões, vou pensar coisa de 1 para 3, quer dizer, um processo para cada 3 brasileiros, é muita coisa. E o processo, ele representa a vida das pessoas, o direito das pessoas não pode ser decidido assim como se fosse uma máquina de fabricando pão, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma questão extremamente importante. Quando eu falei mais cedo sobre esse equilíbrio do acesso à justiça e a busca de se evitar uma litigiosidade excessiva, você tem que preocupar o seguinte: nós temos que atuar no que é mais importante, né? Então, às vezes, esse abuso no direito de litigar, esse abuso no direito de questionar perante a justiça as menores coisas, leva a um acúmulo do judiciário, a essa morosidade que realmente existe, e os problemas principais acabam sendo, não digo deixados de lado, mas colocados no meio dessa imensidão de processos, e não tem como o juiz pescar quais são os mais importantes. Então, a gente tem que, eu imagino que a gente tem que trabalhar em torno de diminuição do número de processos, meios alternativos, seja via agências reguladoras, seja via conciliação, para conseguir que o judiciário, o juiz, tenha na mesa dele efetivamente os processos mais importantes e possa dar a resposta mais rápida. Falta então um pacto social, um pacto federativo, um entendimento da responsabilidade de cada órgão. Porque quando um se omitir, o judiciário tem que dar respostas, né? Talvez eu vou devagar um pouquinho aqui agora. O direito econômico trata da tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Se você tem um sistema, uma fonte que é esgotável e você tem um consumo que é inesgotável, uma hora aquela conta não vai bater. Eles citam o exemplo seguinte: você tem um pasto e cada pastor pode colocar quantas ovelhas quiser naquele pasto. Qual que é o objetivo de cada pastor? Eu vou colocar o maior número de ovelhas possível, porque eu vou ganhar mais leite, mais lã. Só que no final das contas, o pasto vai superlotar, não vai ter comida para todas as ovelhas, e todas as ovelhas vão morrer e todo mundo vai ter prejuízo. Eu enxergo o judiciário dessa maneira. Todo mundo pensa no próprio umbigo. Eu vou questionar esse contrato, eu vou questionar que meu chopp no colarinho cobraram 50 centavos, vou questionar. Vou até banalizar. No médio prazo, e eu acho que isso já está acontecendo, o judiciário está abarrotado. E o problema, a consequência disso, é que os problemas mais graves, às vezes até daquela própria pessoa, estão sendo colocados dentro daquele bolo e não vão ser resolvidos em tempo hábil. Então nós temos que pensar em uma consciência dos órgãos públicos e do próprio cidadão. O que vale a pena litigar? Nós temos que trabalhar em cima de meios alternativos, de não levar tudo para o judiciário. Muito bem, eu vou ampliar nosso debate chamando aqui os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Newton Paiva. A primeira pergunta, por favor. Gostaria de saber se o mito de danos morais altos concedidos pelo judiciário intensifica a litigiosidade. Obrigada. Obrigado, Aline, pela pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que, de acordo com isso que eu acabei de falar, todo mundo pensa em eu quero para mim
exclusivamente uma fortuna. Eu vou ficar rico porque eu encontrei uma sujeirinha na minha garrafa de cerveja ou na minha garrafa de refrigerante. Ou vou ficar rico porque o ônibus deu uma freada e eu esbarrei no corredor, né? Isso não é assim que a coisa funciona. Nós temos que pensar que o judiciário está aí para tentar corrigir danos morais graves. Não é qualquer coisa que vai levar a esse dano moral. E hoje existe essa ideia, essa expectativa, talvez, Orion, originada do direito americano, do cinema, daquelas questões de que qualquer coisa nos Estados Unidos vira indenizações gigantescas, coisa que não existe no Brasil e que nós temos que parar para pensar se realmente vale a pena colocar isso para o judiciário ou se isso é apenas um mero dissabor que acontece decorrente da vida e que a gente tem que relevar. O que é possível fazer para evitar no judiciário ações banais? Olha, Débora, que nem eu disse, não tem uma solução, né? Nós temos que preocupar com vários fatores. Um deles, que eu entendo que é essencial, é um controle, não digo extinção, mas um controle maior da assistência judiciária gratuita. O que é assistência judiciária? A pessoa assistida, aquela que se declara pobre, ela é assistida gratuitamente e não corre risco de, caso venha a perder aquela demanda, ela tenha que pagar honorários advocatícios para a outra parte. Ou seja, isso leva a um aumento do interesse por essa busca, porque você tem uma possibilidade de ganho com risco zero. Ou seja, é uma matemática que não fecha. Eu acho que um controle maior sobre a assistência judiciária é um dos principais fatores que nós temos que atuar no momento. Com vários projetos de conciliação e ainda assim a demanda do judiciário só aumenta. Por quê? Vários fatores que nem nós já falamos aqui. Mas eu acho que só a conciliação não é um problema. Nós temos que pensar em regulamentação de normas tributárias, regulamentação de questões previdenciárias, regulamentação de normas bancárias, normas de telefonia e controle por outras entidades que não o judiciário. O judiciário tem que ser a última instância. Caso os outros órgãos não consigam resolver, sim levar ao judiciário. Ok, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Newton Paiva. Bom, doutor Guilherme, eu queria dividir um pouco a responsabilidade, né? Eu estou nesse debate há um tempo já e vejo sempre o judiciário pagar essa conta sozinho, da morosidade. Na verdade, nós temos aí, se temos em Minas Gerais 2 milhões de sentenças, teremos também 2 milhões de recursos que os advogados vão estender esse processo para outras instâncias. Afinal de contas, como é que o senhor avalia isso aí? De quem que é a responsabilidade, afinal, por essa morosidade? Mas gostaria que o senhor falasse isso no próximo bloco. A gente volta em instantes.